E hoje tem palestra sobre a relação entre sexo e saúde em Prudente. Quem vai falar ao público é a educadora, escritora e sexóloga Carmen Jansen, que está conosco. Boa tarde, obrigado pela presença aqui no SBT. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Bom, para a gente começar, como ter uma vida sexual saudável? Bom, primeiramente é importante as pessoas aprenderem as pessoas ainda têm muitas dúvidas entre sexualidade e sexo. Então, às vezes a gente vai falar de sexualidade e as pessoas já pensam direto no sexo. É importante ter claro que falar sobre sexualidade não necessariamente vai ser falado sobre sexo. Não é a mesma coisa, não é a mesma por coisa. Mais que pareça. Sim, porque a sexualidade ela é muito mais ampla. A sexualidade, falar de sexualidade é falar de bem-estar físico, bem-estar psicológico, mental e espiritual. Então, até quando você recebe uma massagem relaxante para se sentir melhor, relaxar o corpo, e isso vai repercutir no seu estado psicológico, você está cuidando da sexualidade. E é basicamente sobre isso que vai ser a palestra? Sim, primeiro identificar o que é sexualidade e o que é sexo. Para a gente poder ter uma qualidade de vida sexual saudável, é importante ter essa compreensão mais ampla da sexualidade, porque a sexualidade envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, fantasias, desejos, envolve muitos outros aspectos que não só a questão do sexo. E talvez essa confusão esteja ligada ao sexo ainda ser visto como um tabu? Ou não? Sim, sim, bastante, né? O sexo, existem muitos tabus sobre o sexo, né? Falar sobre sexo também, Falar né? sobre sexo, e as pessoas acham que é só fazer o sexo, né? Quando a pessoa tem uma compreensão maior sobre a sexualidade, ela faz sexo diferente. Ela interage sexualmente de forma mais madura, mais respeitosa com relação ao outro e com relação à sua própria integridade física, né? Com relação ao seu corpo, às suas emoções. E como ter, então, assim, essa sexualidade saudável? Primeiro, aprendendo mais sobre a sexualidade. Hoje a gente já tem bastante informação, mas é importante buscar informação embasada cientificamente. A gente ouve muitos, né, especialistas, né? É importante ver qual é a formação dessa pessoa que está falando sobre sexualidade. Já existem livros também bastante esclarecedores que ajudam na sexualidade. Livros, inclusive, para ajudar os pais a falarem sobre sexualidade e sexo com os filhos. É importante já falar disso logo cedo? É importante quando o filho pergunta, não vai ter um horário assim, bom, hoje nós vamos nos reunir e vamos falar, filhinho, sobre sexo. Não é isso, que as pessoas fantasiam muito. Não tem uma idade específica para falar. Não tem. E como a sexualidade, por isso que é importantíssima essa compreensão sobre a sexualidade, ela nos acompanha desde que nós nascemos, as sensações, os prazeres, de uma maneira geral. A criança, ela vai uma hora perguntar, e a gente não sabe se ela vai perguntar com 2 anos, com 3, e que pergunta ela vai fazer. Então é importante que os pais estejam tranquilos para essa resposta. E como estar tranquilo? Estando preparado. Mas como dar essa resposta para que a criança entenda? Como tem que ser essa A criança não questão? tem que entender como nós entendemos. Então, às vezes a criança vai perguntar, mamãe, é verdade que eu estava dentro da sua barriga? O bebê vem da barriga da mamãe? Ele ouviu isso em algum lugar. É responder com naturalidade, sim, é verdade, porque essa é uma verdade. Você vai dizer o que? Outra coisa? Né? Como que sai o bebê da barriga da mamãe? Às vezes a criança vai ver um animal, uma égua, uma cachorrinha parindo. Então é importante falar como sai, simplesmente respira fundo, né? E responde. E hoje, com esses livros que ajudam os pais a falar sobre sexo com os filhos, tem bastante orientação com relação a esses aspectos. Conforme então a idade vai aumentando, vai dando mais detalhes, vai explicando melhor. Tem que ser aos poucos. Isso, exatamente, não precisa dar detalhes. Responde só, é importante que os pais tirem aquela ansiedade da curiosidade da criança, porque é isso que deixa, aí que se criam os tabus, repreender. Ou seja, não cometi, né? Não cometi, porque para que a criança já passe aprenda a ter uma sexualidade, né? Como eu disse, que vai muito além do sexo, que ela aprenda a encarar a sexualidade de uma forma natural, e isso vai prevenir muitos problemas no futuro, problemas sexuais, disfunções sexuais que homens e mulheres têm, como justamente pela falta de disfunções sexuais, por exemplo, masculinas, como disfunção erétil, problemas de disfunção erétil, uma queixa muito grande também, ejaculação precoce, muitas vezes está relacionada à ansiedade por má informação, por ansiedade de desempenho, né? Mulheres que não aprenderam a estimular o próprio corpo, que não têm uma visão saudável da sexualidade, que têm dificuldade, por exemplo, de desejo, inibição do desejo, dificuldades na fase da excitação,
dificuldade para ter orgasmos. Então, os problemas acabam vindo muito por falta de boa informação, de uma orientação e de uma visão natural, tranquila sobre a sexualidade. Que já vem ali de casa mesmo. Que já vem de casa. Muito bem você ter colocado, porque a educação sexual, ela deve começar em casa. Essa é uma responsabilidade dos pais. Não dá para a gente esperar os filhos irem para a escola e jogar para os professores, até porque tem as questões de valores que os pais precisam passar para os seus filhos, né? Bom, para quem quiser então entender um pouco mais disso, vai ser debatido hoje à noite, então aonde o local, vamos falar da palestra, como vai ser? A palestra, né, a íntima relação entre saúde e sexo vai ser na Universidade UNOeste, hoje à noite, que horas? Às 19h30. Está aberta à população. E quem quiser participar é só chegar lá, mas tem um ingresso, né? Tem um ingresso, mas é um valor, acho que simbólico. Custa R$15, a gente tem essa informação já. Exatamente. Mas então é só chegar lá e comprar o ingresso e participar. E participar. Pode fazer perguntas, então é uma palestra com uma linguagem muito clara, né? Então, essa é a oportunidade de saber um pouco mais oportunidade. sobre sexo e sexualidade. Muito obrigado pelas informações. Eu que Boa agradeço. Obrigada e boa tarde.